Pronto, gente. A gente vai falar hoje sobre em biologia celular, sobre composição química da célula, né? Semana passada eu acabei trazendo sobre membrana celular, organelas, eucariontes, procariontes. Vou tentar fazer um joguinho rápido aqui enquanto a gente. Agora eu tô conseguindo ver o chat de vocês certinho. Enquanto a gente não começa, eu queria que vocês recapitulassem para mim. Vocês lembram a diferença de célula eucarionte para procarionte? Pode mandar no chat agora que eu tô lendo. Não precisa necessariamente falar. Ah, eu acho melhor eu falar mesmo, porque é Então muita fala aí, coisa. Pedro. As procariontes não têm núcleo definido, as procariontes, no caso, as eucariontes já têm. A, as procariontes têm ribossomos, já as eucariontes não. E ribossomo, tem nas duas ou só tem em uma só? Acho que é só na procarionte. Não, o ribossomo tem nas duas. Isso é importante lembrar. O ribossomo tem nas duas. Porque, olha, isso, o pessoal tá lembrando tudo aqui certinho. DNA circular, procarionte não tem núcleo definido. Em resumo, vou até digitar aqui para vocês, ó. As eucariontes, elas vão ter membrana nuclear. A eucarionte, ela vai ter membrana nuclear, organelas. Membrana nuclear quer dizer o quê? Núcleo definido, material circular guardadinho lá dentro. Então vai ter uma membraninha lá, vai ter a célula. Imagina a célula como um ovo. Tem a clara e a gema. A gema seria o nosso núcleo. Dentro ali da gema está todo o material genético. Então a eucarionte ela tem essa membrana nuclear, que é aquela geminha do ovo. Assim, para a gente lembrar, associar, né? A procarionte ela vai ser um catadão de DNA e ribossomo. É isso, procarionte. O que que tem? Material genético e ribossomo. Só. Só. De conteúdo interno. A eucarionte, ela vai ser mais organizada, ela tem as organelas, membrana nuclear e núcleo bem definido. Pessoal, vocês mandaram aqui no chat então, as principais diferenças, é isso mesmo. E por hora é só. Não quero que vocês o restante das diferenças a gente vai abordando conforme as aulas, mas lembrar agora que eucarionte é núcleo definido e organela, procarionte, DNA circular e sem organela, e a única coisa que tem nas duas assim e que faz alguma função é o ribossomo. Por quê? Ribossomo faz síntese de aminoácido. Aminoácido forma proteína. Proteína é uma das coisas que ajuda a formar o material genético. Então, como tem as duas têm material genético, as duas precisam de ribossomo, tá? A luz está bem encaminhada. Vamos lá. Composição química celular. Trazer para vocês hoje. Na última aula eu não trouxe o que a gente está estudando dentro de biologia celular. É a citologia, que é a área da biologia que estuda o funcionamento, processo, estrutura e composição das células. Que é exatamente o que a gente começou abordando na aula passada, sobre eucarionte e procarionte. Aqui, eu não sei se dá para ver o mouse, mas a gente tem um exemplo de uma célula eucarionte, que tem as organelas, tem a membrana, o núcleo organizadinho, tem uma membrana nuclear. Vocês precisam acostumar com o aspecto visual, ou seja, o que eu estou querendo dizer acostumar com o aspecto visual? Olhou ali a imagem, tem como se fosse uma clara de um ovo, que tem uma parte de duas bolinhas. Tem a célula e tem uma bolinha interna, a gente já pensa em eucarionte. Tem um monte de é, coisinhas ali ao entorno, umas estruturas ao entorno que você está identificando que provavelmente são as organelas. Ao longo do tempo, vocês vão visualmente identificar qual organela é qual e lembrar a função. Como tudo na vida, a organela é feita de água,
a gente precisa entender que todas as coisas que a gente olha, elas são feitas de componentes inorgânicos e componentes orgânicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Os componentes inorgânicos, eles vão ser nossas águas, sais minerais. Sais minerais, o que são sais minerais? Sódio, cálcio, ferro, selênio, zinco, tudo aquelas coisas que a gente adora ficar suplementando, né? Mas é basicamente isso. Componentes orgânicos vão ser nossos carboidratos. O que são carboidratos? Por hora são açúcares, de todo qualquer tipo. Açúcar complexo, açúcar simples, não interessa, glicose, galactose, todos esses negócios que terminam com ose, lactose, galactose, frutose, glicose, é tudo carboidrato. Os lipídios, que são gorduras, então falou colesterol, lipídio, falou graxa, lipídio, falou óleo de soja, lipídio, óleo de milho, lipídio, óleo de coco, lipídio, tudo lipídio. E nessa aula vocês precisam lembrar que, uma coisa importante, não se coloca óleo de coco no café, gente, pelo amor de Deus, isso é uma atrocidade. Não é nem caiu para cair no vestibular, só é ruim mesmo. Proteínas são o quê? São estruturas formadas pelos aminoácidos. Proteína, ela tem a função importante de ser estrutural. O estrutural que eu estou querendo dizer. Tudo que você olha do seu corpo é proteína. Ó. A barba, o pelo é queratina, a nossa pele é colágeno, que é outra proteína. O músculo é feito de proteína. Os órgãos são feitos de proteína. Vitaminas são as vitamina A, B, C, D e o caramba 4, que também tem funções no interno. Ácidos nucleicos são o quê? A base do material genético, seja ele DNA ou RNA, tá? Então, recapitulando, componentes orgânicos, água, sais minerais, sal, sódio, potássio, magnésio, enfim. Carboidratos são os açúcares, simples ou complexos, tudo que é açúcar. Frutose, galactose, sacarose, glicose, enfim. Lipídio, tudo que é gordura. Gordura, óleo, de qualquer tipo que seja. Então, olhou no mecânico, graxa é como se fosse lipídio, é óleo. Da água, a gente precisa. Essas propriedades da água, elas são bem importantes, são cobradas em questões diretamente, mas a gente tem que entender que essas características da água, elas vão refletir em diversas outras coisas. Por exemplo, a água ser um solvente universal permite que as reações químicas e metabólicas intracelulares ocorram. Então, dentro das células, se a gente voltar aqui o desenho, lembra que eu falei na aula passada do citoplasma? Citoplasma é esse componente azulzinho aqui, parecendo um gel, que é o componente aquoso. Aqui é nesse gelzinho que acontecem as reações químicas. A água que solubiliza todas essas coisas que estão aí. Então a água está formando sangue, a água está no cérebro, está dentro de todas as células. Sem água não tem como as reações químicas ocorrerem. Sendo assim, a água vai ser o principal componente inorgânico que a gente tem no corpo. Lembra daquela história de o corpo é 70% água, não sei o quê? Eu até coloquei a figurinha aqui para a gente lembrar. Tem água em todos os órgãos do corpo, em tudo que tudo tem no nosso corpo tem água. Essa figurinha é interessante também porque, assim, quanto mais metabolicamente ativo for o órgão, mais água vai ter. Então, quem tem mais água no nosso corpo? O cérebro. Porque ele é o mais metabolicamente ativo, então ele precisa de mais água para funcionar. Os pulmões também têm muita umidade, eles também têm muita água, fígado, rins. Então, vocês percebam aqui que os órgãos, eles têm dentro de si bastante água. Uma característica da água que permite que a gente esteja vivo é a termorregulação. O que é essa termorregulação? A água ela é estável, termicamente falando. A água ela não vai esquentar e esfriar muito rápido. Por exemplo, quando está um calor medonho, a gente está na praia e entra no mar, a água tá gelada. Isso é um exemplo de termorregulação, que a água tem um alto calor específico, ou seja, ela precisa de muita energia para subir a temperatura dela em 1 grau Celsius. Para ela sair de 36 graus para 37, não é com pouquinha coisa que vai subir.
é com bastante energia que vai subir. Então, a água ela ajuda a manter a temperatura do nosso corpo mais ou menos estável. E quanto maior o teor hídrico, maior a atividade metabólica, como eu falei, exemplo disso é o cérebro. Eu falei de algumas propriedades da água. Uma propriedade aqui, essa é uma propriedade mais física. As moléculas de água, lembra daquele H2O da água? Professor, Fala. no slide anterior só tinha terro e regulação. Essa Só que parte, quanto maior teor hídrico, maior atividade metabólica. Você explica de novo, por favor. ó, atividade metabólica que eu estou querendo dizer é o quão aquele tecido faz funções por, por segundo. Por exemplo, a gente está aqui pensando, não tá, Pedro? Uhum. O nosso cérebro está a milhão. O nosso osso, ao mesmo tempo, ele está fazendo muita coisa agora, ele só está mantendo a gente quietinho. Tá mantendo a gente mais imóvel. Isso, ele só está dando a estrutura. Não estou falando que o osso seja metabolicamente ativo. O osso ele tem função metabólica. O osso é ativo metabolicamente, ele tem função. Mas ele não tem tanta função na mesma unidade de tempo, ou seja, em 10 minutos, ele não vai fazer tanta coisa quanto o nosso cérebro. Ou seja, no cérebro ele vai precisar de mais água, porque ele vai fazer mais função ali do que em relação ao nosso osso, tá? É isso que eu estou querendo dizer. O osso ele tem atividade metabólica, mas não tão intensa e tão rápido, tão potente assim, no sentido de velocidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo do que em relação ao nosso cérebro. O cérebro faz muito mais coisa. Então, se ele faz muito mais coisa pela mesma unidade de tempo, ele tem mais água, ele precisa de mais água para poder desempenhar as funções dele. Porque as funções dos órgãos, elas estão atreladas a reações químicas e metabólicas, que nem eu falei aqui para vocês. Então, se ele precisa de água para fazer reações químicas e metabólicas, ele vai fazer muitas reações químicas e metabólicas naquele unidade de tempo, ele vai precisar de bastante água. O osso já não, ele vai fazer um pouquinho menos. Então, ele não vai precisar de tanta água ali para ele. Que nem tá aqui, ó. O cérebro, ó, ele tá aqui nessa imagenzinha, tá marcando que esses números não são necessariamente fidedignos, tá? Mas, enfim, tá vendo aqui ó, que no cérebro ele tá fazendo tem muito mais função do que o osso. Então, o osso tem menos água, porque tá fazendo menos reação química. Deu para ficar claro, Pedro? Deu. Deu? Eu tô vendo o chat de vocês, tá, gente? Se quiserem ir mandando, pode ir mandando. Eu falei das propriedades químicas da água. Agora eu vou falar com vocês as propriedades físicas. A principal delas é a coesão. Coesão o que eu estou querendo dizer? Que assim, as moléculas de água elas estão uma do ladinho da outra e elas meio que se grudam. Não se grudam de uma encostar na outra, mas elas têm uma ligação ali bem forte, como se fosse quando você coloca um ímã perto do outro, assim. E eles estão se puxando. Uma molécula de água com a outra, ela faz isso. Elas estão bem juntinhas, uma puxa a outra, assim. Essa força entre as moléculas, essa força intermolecular, gera a alta tensão superficial, que é o que permite aqui ó, o mosquito, que eu estou mostrando para vocês, ficar em cima da água. Porque as moléculas são tão fortemente interligadas, uma está tão ali puxando a outra que nem um imã, que quando uma delas sofre essa pressão, as outras conseguem segurar todas agarradinhas, que dá essa alta tensão superficial. Quando a gente coloca um monte de água no copo, que vocês já fizeram isso de colocar água no copo e colocar tanta água que ela passa um pouquinho do copo, mas não transborda, não dá aquela caidinha, o que permite que a água fique ali acima do copo sem cair, que faz aquela curvinha assim, é a tensão superficial. Uma molécula da água está ali meio que segurando a outra.
Essa adesão, vocês vão ver isso em química, porque isso acontece posteriormente, mas é porque elas são ligadas por pontes de hidrogênio. Agora você não precisa necessariamente entender isso, mas é porque algumas questões vão cobrar esse conceito de vocês sem vocês terem estudado isso ainda. Mas essas pontes de hidrogênio, que são essas ligações bem fortes de uma molécula com a outra, que vai fazer elas segurarem, que é esse adesão, união com moléculas polares. Aqui. Outro conceito que é importante que vocês tenham, pelo menos, que eu fale um pouquinho agora para vocês em química e nas outras matérias, e realmente aprofundarem, é esse conceito de união com moléculas polares. A molécula de água, o H2O, fica um H aqui e dois Ozinhos aqui embaixo, né? Fica assim. Ela forma geometricamente como se fosse um triangulinho assim, né? Onde a ponta da minha mão aqui, onde eu tô com os dedos juntos, é o H e a parte de baixo são os Os. Ela tem uma carga elétrica que sobra ali, que fica meio que resultante. Essa carga elétrica dá polaridade para a água. Então, a água é uma molécula polar. E é importante vocês lembrarem que semelhante dissolve semelhante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. Água e óleo são moléculas de polaridades diferentes. Ou seja, a água ela é polar e o óleo ele é apolar. Então, não vão dissolver. Por isso que água e óleo não se misturam. Agora, se você pegar água e sal, são duas coisas que têm. O sal não tem polaridade, mas deixa eu pensar outra. Outro líquido que dissolve na água. Se vocês pensarem em qualquer outro líquido que dissolva na água, o limão, quando a gente espreme, o caldinho do limão mistura com a água ali, não forma duas fases diferentes. O limão, ele tem polaridade, ele vai dissolver com a água, o suquinho do limão, né? Então, isso é que eu quero que vocês guardem. A água ela tem uma alta tensão superficial porque essas pontes de hidrogênio ligam uma molécula de água na outra, que não deixa as moléculas se desgrudarem. E a água ela dissolve substâncias polares, porque semelhante dissolve semelhante, a água tem polaridade, ela vai dissolver outras coisas polares. Aqui é o exemplo do que eu falei para vocês, da tensão superficial. Vocês estão vendo que aqui, ó, quando as moléculas estão juntinhas, aí quando você coloca uma força em uma dessas moléculas, elas tudo estão tão juntinhas, uma segura na outra, ó. E essa é uma propriedade muito importante da água, assim. Os sais minerais, que é como eu falei para vocês, sal, o sódio, cloro, ferro, cobre, cobalto, selênio, iodo, bório, enfim, todos esses são sais minerais. E o importante dos sais minerais é que eles podem ficar de duas formas, ionizados ou dissociados. Você colocou o sal mineral num meio que ele dissolve, por exemplo, quando a gente coloca o sal é sódio, é cloreto de sódio. Quando você coloca na água, ele vai virar o Na mais Cl-, que é um cátion e um ânion. E quando está fixo, um exemplo de quando está fixo é o cálcio no osso. O cálcio no osso ele está fixo, então está fazendo componentes estruturas esqueléticas. Dentro do conceito de componentes orgânicos, é importante a gente lembrar que tem os carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, eles são considerados polímeros porque eles são componentes formados por moléculas menores, ou seja, quando você junta duas glicoses, forma uma sacarose. Quando você junta duas sacaroses, forma outro carboidrato. E elas vão fazendo como se fosse essa cadeinha que gera um todo maior. As proteínas, quando se gera os aminoácidos, então, a base do polímero da proteína é aminoácido. Quando você junta vários aminoácidos, vai formar um peptídeo. Quando você junta vários peptídeos, forma uma proteína. Ácidos nucleicos, a mesma coisa. Tem um slide para cada um deles aqui, vou mostrar para vocês. Quando a gente junta várias glicoses, vai formar um monossacarídeo. A glicose é um monossacarídeo, quando junta com outra glicose, vai formar um disacarídeo maltose, e depois uma maltotriose e, por fim, um amido. Aqui estão o exemplo
dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleotídeos, quando eles se juntam vários, eles vão formar o DNA, o nosso material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Que lembra que eu falei que eucarionte e procarionte, os dois têm ribossomo, porque o ribossomo produz proteína e proteína forma o aminoácido. É por conta disso. São vários nucleotídeos que, quando se juntam, formam o ácido nucleico, que é o nosso DNA. Só recapitulando, então. Proteína é formada por aminoácido. Carboidrato, o monômero simples, ou seja, a unidade básica, é a glicose. E dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Agora eu trouxe os exercícios para a gente fazer, alguns 3, 4 exercícios. Aí eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, aí vocês mandam a resposta no chat ou podem falar. Ó, é 10:02 até 10:05 para fazer esse exercício. Aí a gente conversa junto. Esse exercício aqui? Isso. O pessoal já respondeu aqui. Falta alguém responder? Alguém mais responder? Todo mundo acha que é B? Vamos na questão junto. O fato de alguns insetos se locomoverem sobre a superfície da água e algumas espécies de plantas crescerem por cima da superfície da água é também uma das propriedades que deixa as células individualizadas e coesas. Essa propriedade físico-química da água é denominada alto poder de solução. É uma propriedade da água, mas não. Vocês acertaram sim a tensão superficial, porque agora vocês podem me explicar o porquê que essa tensão superficial existe? Qual que é o nome daquela ligação entre as moléculas de água que eu falei para vocês? Vocês lembram o nome? Coesão. E coesão é a propriedade, mas por que que existe essa tensão superficial? Você lembra o que eu falei? Era ponte de alguma coisa. Isso, ponte de hidrogênio, Lívia. A tensão superficial ela é formada pelas pontes de hidrogênio, que é essa força que deixa uma molécula de água bem presa na outra, assim. Mais que lembrar até que o nome dessa propriedade de tensão superficial é lembrar o porquê ela existe, que é a ponte de hidrogênio. Você entendeu, Pedro? Ah, tá. É que eu achava que era. A gente chamava de coesão, mas pelo que eu vi, é a tensão superficial que une as moléculas de água. Isso, a coesão é o nome da propriedade. Hum. Quando a água ela tem, como a molécula tem uma alta coesão, ela vai gerar essa tensão superficial. Que a coesão, essa capacidade de se ligar de uma molécula de água com a outra, é causada pela ligação de hidrogênio.
Conseguiu entender? Ter uma alta Sim, coesão faz com que a água sim, tenha alta tensão superficial, tá? entendi. Ahn, vou dar 10 e 6, mais uns 3, 4 minutos para vocês responderem essa daí. Conforme forem respondendo, podem mandar no chat. Pedro respondeu a D, Larissa A. Alguém mais respondeu, gente? A também. Lívia respondeu A. Mais uns 2 minutinhos. Se quiserem que volte algum slide para tirar uma dúvida, também pode falar que eu volto. Então estamos entre A e D. Alguém respondeu alguma diferente? D de novo. Fernanda está entre A e a D. A dúvida ficou. A água, pelo visto, ficou bem explicado, ficou bem claro. A dúvida está entre lipídios e sais minerais, é isso, né, gente? Vocês podem me falar por que vocês. O que está gerando a dúvida do lipídio e sal mineral? É, Quem ia falando? é, peraí, são solúveis. Solúveis e insolúveis. Ah, eu acho que li- lipídios também pode ser insolúvel, né? Pode, mas o que está entre parênteses é o que vai ajudar nessa do são encontrados em duas formas. Ó, então é alguma coisa que é encontrado em forma de íons e quando está insolúvel pode fazer parte de estruturas esqueléticas. Ó, os lipídios. Hum, Eu vou voltar aqui, gente. Acho que deu tempo de pessoal. Acho que é D porque fala dos íons. Então a dúvida ficou entre A e D. Vamos ler a questão. Analisa seguintes proporções. Atua como um solvente universal, sendo de extrema importância para as reações químicas ocorridas nas células seres vivos. Outras funções importantes são transporte de íons e moléculas pelo corpo, regulação térmica e ação lubrificante. Regulação térmica, porque a água ela tem essa função de regulação térmica, ela tem um alto, guarda isso, a água tem um alto calor específico. O que quer dizer alto calor específico, Pro? A água ela precisa de muita energia para subir 1 grau Celsius. Ou seja, para perder, ela também precisa liberar muita energia. Então, ela não varia a temperatura tão fácil assim. Ela demora para mudar.
Confundir porque os lipídios fazem parte da estrutura das células. Ah, o lipídio ele vai fazer parte da estrutura da célula, fazendo na membrana, mas aqui, ó, o lipídio ele não é solúvel. O que, que eu estou querendo dizer? Lembra, o lipídio é tudo aquilo. O lipídio é o que a gente que precisa lembrar, que vem na cabeça quando você pensa em lipídio. Óleos, graxa, tudo que é gordura. Gordura não mistura com a água, né? Quando a gente fala em ser solúvel ou não, se ele não especificou no que está sendo solúvel, ou seja, solúvel em óleo, solúvel em suco de limão, solúvel em Coca-Cola zero, se ele não especificou no que é esse ser solúvel ou insolúvel, você precisa pressupor que seja em água. Lembra, água e óleo não misturam. Então, o lipídio, como é sempre aquela coisa do óleo, da gordura, não vai ser solúvel em água, porque o óleo e a água não misturam. Lembra que eu falei que a água ela tem polaridade e o lipídio não tem polaridade. E só semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. A água dissolve tudo que seja que tenha polaridade e o lipídio, a gordura, dissolve coisas que não têm a polaridade. Então, se você pegar dois óleos, o óleo de coco, o óleo de soja, o óleo de soja, eles vão misturar, porque os dois são apolares. Então, quando eu falo aqui, ó, são solúveis encontrados em formas de íon. Fazer parte de estruturas esqueléticas, a gente pode até quebrar o que nem a Larissa falou aqui. Pode até, não, beleza, o lipídio ele faz parte da célula, pode até ser isso. Mas o lipídio ele não forma íons, ou seja, quando o formar íons é o sódio, o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. O sal de cozinha é o quê? NaCl. Eu vou até mandar aqui, ó, no chat. Ele é NaCl. Quando você coloca ele na água, ele fica Na e Cl menos. Mandei no chat. Ele quebra. Então, o que é o formar íons é se dividir em dois, que aí vai ser o Na+, o Cl-. Isso daqui que eu mandei no chat é o nosso sal de cozinha. O lipídio ele não faz isso. Vou voltar aqui. Ah, essa questão ela tá bem igual a gente está trabalhando aqui. Porque o fixo, ó, componentes de estruturas esqueléticas, por exemplo, ó, pensa no cálcio. O cálcio está lá colocadinho dentro do osso, que é o que vai, tanto que a mãe sempre fala, tem que comer cálcio para o osso ficar bem. Que é o exemplo disso daqui, ele pode ficar fixo dentro da estrutura esquelética, e quando você coloca o NaCl, ou então outras estruturas, são sais minerais, em água, ela vai quebrar em dois, vai formar um mais e um menos, que o mais é o cátion, nesse caso aqui, o Na+, ele é chamado de, ele é o cátion, que é o positivinho. E o cloreto vai ser o ânion, que é o negativinho. Então, todo sal mineral, quando ele é colocado em água, ele vai se dissociar em dois íons, que é um cátion e um ânion. Não interessa, pode ser cloreto de potássio, que é um cloro, esse que eu mandei para vocês, e um potássio, pode ser cloreto de qualquer outra coisa. Vai ser sempre isso. Vocês entenderam por quê? O lipídio não dissolve em água e não forma íons. Os sais minerais que têm essa propriedade de ser encontrados em formas de íon. Ficou claro? Tá. Forma cátions e ânions, né? Isso. Ok. Esse exercício 2 aqui deixa quieto. Eu acho que só tem mais esse e a gente acaba a aula hoje. Aí vocês deem uma lida. Esse daqui eu não necessariamente falei para vocês, mas é mais intuitivo. Conforme vocês forem respondendo, mandando chat, aí a gente, quando todo mundo responder, a gente para e responde junto.
A maioria já respondeu C. Alguém respondeu alguma coisa diferente? Que é bom quando alguém responde coisa diferente, que eu vou na dúvida que ficou, que eu posso não ter explicado direito. Lídia também C, Manu C, Larissa, Bianca. Pedro, você respondeu o quê, Pedro? Essa pergunta eu fiquei na dúvida mesmo, então eu fiquei sem responder. Não, mas fala, qual a dúvida? Você ficou entre quais alternativas? O que você não entendeu? Eu entendi todo o enunciado, porém eu fiquei muito entre. Eu pensei de primeira sais minerais e proteínas. Hum. Eu não pensei em carboidrato. Quando vocês tiverem dúvida, gente, e não quiser falar, mas manda no chat, alguma coisa assim, ou fala que nem o Pedro está falando, sinta-se à vontade. Porque a dúvida é importante que eu sei onde que é a dúvida, eu coloco os exercícios para ver onde vocês ficaram com dúvida, que para saber aqueles pontos que não ficou tão bem explicado, eu posso tentar e voltar a explicar de uma outra forma, então na próxima aula trazer algum conteúdo, que seja um vídeo, alguma coisa assim. Vamos ler junto aqui. Nas Olimpíadas de Pequim, atletas brasileiros competiram e trouxeram medalhas para o nosso país. Para realizar atividades físicas dessa natureza, os atletas gastam muita energia. Assim, antes das competições, os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em A, sais minerais, B, proteínas, C, carboidratos e D, vitaminas. A resposta dessa é sim, carboidratos, porque lembra que carboidratos são açúcares. O açúcar é a unidade básica do açúcar, que nem eu falei para vocês, é a glicose. E a glicose é o substrato, um dos substratos principais para a geração de energia. Glicose e oxigênio é o que o corpo precisa para gerar energia. Então, a função principal do carboidrato no organismo é gerar energia. Carboidratos têm outras funções também. Mas a priori é pensar em carboidrato e como sinônimo de fonte de energia. A proteína, ela vai ter uma função mais estrutural, ou seja, a proteína ela forma as coisas, ó. Proteína, o nosso fio de cabelo é queratina, é proteína. A nossa pele aqui é formada de colágeno, que é outra proteína. O olho é formado de proteína. Então a proteína ela vai ter mais função de ser estrutural, de formar as coisas, e o carboidrato de dar energia. Não é só isso. O carboidrato e proteína têm outras funções muito importantes também. Mas a primeira que tem que vir na cabeça de vocês, sobretudo quando falar de corpo humano, é carboidrato igual açúcar, açúcar é energia, proteína é igual função estrutural. Exemplos de carboidratos da vida: arroz, macarrão, batata, o açúcar mesmo que a gente põe no café, o açúcar do leite, a lactose, são exemplos de proteína, exemplos de carboidratos, exemplos de proteína. Quando a gente come um bife, o bife é rico em proteína, que é formado por Tananã. Que é? A proteína é formada por qual unidade básica? Vocês lembram que eu falei? Aminoácidos. Isso, eu não sei quem falou, mas é exatamente isso. Então, quando a gente come um bife, a gente está comendo bastante proteína, que vai ser degradada em aminoácido. Quando a gente come filé de frango, tem muita proteína. A carne de peixe tem proteína, ovo tem proteína, até no leite também tem proteína. Para quem é marombeiro de plantão, toma o whey da vida, o whey é proteína do leite. O sal mineral e a vitamina, a gente precisa, eles, como não têm funções estruturais nem energéticas, a gente come eles em uma quantidade muito menor, assim, em relação à proteína e carboidrato. Sais minerais são os eletrólitos, que é os cloreto de sódio, potássio, magnésio, e vitaminas é a vitamina D, vitamina C, vitamina complexo B, que são as vitaminas do vitamina B6, B12, não sei o quê. É 10h21. Eu acho que deu o horário de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa, gente. Ficou alguma dúvida? Por mim tá tranquilo. Eu anotei o que eu precisava no caderno. Boa. Eu vou encerrar a gravação aqui.